Olá, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Estávamos numa transmissão anterior, tivemos alguns problemas de atraso no áudio do doutor, por isso eu iniciei esta por outra plataforma. Estou aqui com o professor doutor Silvio Ferigato, maravilhoso professor, renomado aqui no Brasil, com atuação jurídica também na Itália, residente na Itália desde o ano passado. Bom dia, doutor. Olá, Esther. Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia aí para vocês. Aqui a gente já está na parte da tarde, são 13h20. Vamos retomar o papo. Para mim é Já sempre um almoçou? prazer. Já almoçou? Uma bela macarronada, Esther, como sempre. Nossa, se eu fosse para aí, eu ia ficar gordinha de novo. Pior que aqui a gente come macarrão integral. Come, 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 não engorda. Difícil É, ter gordo na Itália, viu? Difícil. é. Professor, eu estou muito feliz de falar com você. Obrigada por aceitar esse meu Imagino. convite, viu? E eu vou te pedir para. Vamos retomar um pouquinho de onde estávamos, para que Claro. nenhum das pessoas que estão nos acompanhando, perda qualquer tipo de informação, porque tem muita gente querendo saber de você. Me Legal. conta, como é que foi essa decisão de morar na Itália? Eu sei que você tem um escritório aqui no Brasil, tem um escritório aí na Itália, atuando juridicamente, como sempre, militante. Me fala um pouquinho como foi essa decisão. Bacana. Então, até retomando algumas ideias que a gente havia lançado na outra plataforma, a decisão ela foi motivada pelos seguintes fatores. Eu havia começado a dar aulas no curso LFG do saudoso professor Luiz Flávio Gomes com 22 anos de idade. Depois esse cursinho virou o IELF, aí fui para o ProOrdem, ou seja, comecei depois Complexo Andreucci, né? Várias faculdades, cursos de pós-graduação, ou seja, eu comecei a minha atividade no magistério com 22 anos, já dando aula de direito processual civil, depois direito civil, coordenava a prática civil de segunda fase, no ProOrdem, depois Complexo André. Ou seja, minha carreira no magistério começou cedo, e paralelamente a carreira na advocacia, o escritório e tudo mais. Vieram as obras, ou seja, eu consegui criar uma estrutura que era suficiente já para me manter, ou para manter o estilo de vida que era aquele que eu julgava suficiente. E como eu consegui me organizar bastante, graças também a uma parceria com um cara hoje que é mais que meu irmão, é um anjo da guarda, é muito mais que um sócio. O nome dele é Júlio César Acedo, é o advogado mais competente, o cara mais honesto, mais bacana, mais espiritualmente evoluído que eu conheço. É uma honra e Ai, um que privilégio ter bênção. esse cara do meu lado. Tá me ouvindo bem? Sim, que bênção, né? Ter uma pessoa tão especial, tão iluminada Isso é assim. verdadeiramente uma bênção, né? Esse cara na minha vida é um presente de Deus. Assim. O que acontece? Ele, que é meu sócio nos negócios do Brasil, pelo menos a maioria deles, ele tem negócios à parte, assim como eu também tenho, mas no escritório nós somos sócios. Ele faz a linha de frente do escritório enquanto eu trabalho daqui. E no escritório do Brasil, o que a gente faz preponderantemente, 95% dos nossos clientes são médicos, clínicas e hospitais. E eu trabalho ativamente nessa área, peticiono, analiso o contrato, converso com o cliente, a gente faz reunião quase que diariamente, por meio de mídia Professor, o digital. senhor sempre gostou dessa área, né? Sim, na verdade, foi uma área para a qual a vida acabou me direcionando. Começaram a pintar clientes nessa área, e quando eu percebi, a gente já tinha mais de 90% de clientes nessa área, e uma área que, na verdade, é um nicho específico dentro dessa área, que eu sempre digo que é a menina dos meus olhos, é aquele que é meu verdadeiro xodó, é a assessoria para comunidades terapêuticas voltadas ao tratamento de dependentes químicos. Hoje eu digo com absoluta certeza que o Dr. Júlio César Acedo, no Brasil, é o advogado mais especializado que existe nessa área.
Que Se ótimo. eu voltar para o Brasil, aí a gente fica igual, a gente vai ter dois especializados, mas é uma área em que a gente entende bastante, porque ele é muito específico. Existem muitas regras infralegais, muito pontuais. Então, o relacionamento com a vigilância sanitária é algo que demanda muito tempo para pegar a manha, para É aprender. necessário ter domínio mesmo da matéria, né, E, professor, até porque, para exercer uma advocacia de excelência nessa área. sim, até porque é uma área, Esther, que ela é uma área de altíssimo risco, porque a gente está lidando com um monte de pessoa Café. com vários problemas graves. Imagina uma clínica feminina. Você tem Uhum. todas as meninas tendo potenciais crises de abstinência, muitas delas longe da família, e eu não sei se vocês Filhos, sabem, né? exato, exatamente, e eu não sei se vocês sabem, essa é uma curiosidade, quando muitas mulheres convivem no mesmo espaço, até o ciclo menstrual fica igual. Uhum. E a TPM também vem no mesmo período. É um inferno! É, é. Inferno! Eu não diria que é o inferno, mas eu diria que o potencial de problema é bastante grande. Então, tem que ter Imagina um muito monte de cuidado. mulher, professor TPM, na mesma hora. Com TPM, crise de abstinência, né? É, aí sim, aí é também intenso. Ou seja, é uma área em que o advogado tem que ser muito ágil, não dá tempo para, vejamos, por que não? Nós temos que ir lá e resolver o problema. E a gente é muito bom nisso. Bom, resumindo, eu criei essa estrutura no Brasil e reitero, até uma questão de honestidade e gratidão. Sem o Júlio, que é o Júlio Acedo, que é o meu irmão, eu não conseguiria fazer nada disso. Um Nada nesse beijo, projeto. Júlio, seu Júlio, lindo. fantástico. Júlio é Aqui, ó. fantástico. Fantástico, o Julião é fantástico. Júlio César Acedo, pessoal. Depois sigam o Júlio aí nas redes sociais, que ele é um cara fantástico. E o nome do seu escritório aqui no Brasil, o nome do seu escritório aí para todo mundo seguir. Silvio Ferigato Neto, Advocacia no Brasil. Esse é o nome do escritório. Pode curtir agora, pessoal. Silvio Ferigato Neto, Advocacia. Mas o Júlio também tem o escritório dele, né? Que é o Acedo e Paranhos Advocacia, né? Então, na verdade, nós temos uma fusão de dois escritórios, Sim. o dele e o meu, e somos sócios nesse nicho de direito médico. Muito bem. Além disso, eu tenho os livros publicados pela Saraiva, que rendem direitos autorais, e algumas outras coisas que eu construí no decorrer da minha vida. Pois bem, com a vida, digamos, organizada no Brasil, né? E com as reiteradas crises pelas quais a gente passa, né? A qual conclusão eu cheguei há muitos anos, né? Há muitos anos, há pelo menos uma década, quando eu tenho exatamente 40 anos de idade. Quando eu tinha uns 30, mais ou menos, eu pensei assim, ó, eu não quero ficar no Brasil para sempre. O meu plano é sair do Brasil com, no máximo, 40 anos de idade. Os meus amigos, eu sempre dizia o seguinte, se eu ainda estiver no Brasil com 40 anos de idade, é porque alguma coisa deu errado. Por quê? Porque eu sou cidadão italiano também. Os meus avós paternos são italianos. São italianos. São da região do Vêneto, que fica no nordeste. A capital do Vêneto é Veneza, tá? Então fica no nordeste da Itália. Os meus avós são daqui. A gente sempre teve uma criação muito mais. E eu sou de Jundiaí. Em Jundiaí, 70% da população tem cidadania italiana. E 70% da população é do Vêneto, é dessa região da Itália em que eu moro. Eu moro a meia hora de Veneza, em Treviso. Então, o que eu falei, ó, na verdade, eu não estou indo embora do Brasil. Na verdade, eu estou voltando para casa. Né? Eu vou É. voltando para casa. Né? Eu sou cidadão italiano. Por que, que eu vou ficar, né, tomando na cabeça, com o governo do PT me roubando em âmbito federal, o governo do PSDB me ferrando em âmbito estadual. Os governos municipais não fazem nada que presta também. Desculpem, vai. Quer saber? Estou indo embora. Não dá para viver no Brasil. O terceiro mundo é muito cruel, é um ambiente muito inóspito. E eu não queria mais passar por isso na minha vida. Então, qual era a minha ideia? Estou indo embora, vou melhorar a minha vida, não vou passar mais aquele nervosismo
de radar escondido para tomar multa em virtude de trafegando a 42 quilômetros por hora num lugar em que o limite é de 40, essas coisas mal intencionadas que o governo faz com a gente no Brasil. Não vou mais me submeter a um risco inerente à violência urbana em níveis palestinos da faixa de Gaza, não tenho que me submeter a isso. Aí é muito diferente? Muito. Eu vou explicar como é aqui. Aqui é o paraíso para quem está acostumado com a realidade brasileira. Bom, sem contar, eu sou pai, a minha filha Bárbara Souza Ferigato agora tem 13 anos de idade, também é cidadã italiana, também é cidadã italiana. Falei, para que eu vou criar, para que eu vou submeter a minha filha a fazer faculdade no Brasil, a depois se enfiar nesse mercado de trabalho ridículo que a gente tem no Brasil? Vou trazer ela para a Itália. E assim que ela acabar o ensino, daqui a pouco tem o 9º ano, ela já vai fazer o equivalente ao nosso ensino médio, que é chamado de ensino superior na Itália. Ensino superior na Itália é o nosso ensino médio, tá? Ela já vai fazer aqui, depois faz faculdade aqui, fica aqui. Para quê? Vou abrir oportunidades para minha filha e vou sair dessa faixa de Gaza que se tornou o Brasil. E a pandemia deixou muito claro que eu realmente fiz a escolha certa, né? Isso já vai ficar claro. Bom, resumindo, não queria mais passar pelas dificuldades inerentes ao terceiro mundo, era cidadão italiano, sou cidadão italiano, então não tinha nenhuma dificuldade em me mudar para cá e viver de maneira regular na Itália. Passei pelos Estados Unidos, morei 1 ano em Fort Lauderdale, ao lado de Miami, para quem conhece, do lado de Miami. Minha mãe mora em Miami, eu adoro os Estados Unidos, mas para férias. O estilo de vida, não. O estilo de vida da Itália não é nem o europeu, o estilo de vida é italiano. É 1 milhão de vezes mais agradável, tem 1 milhão de vezes mais a ver comigo que o norte-americano. Então, eu dei um banzai para os Estados Unidos e hoje eu moro aqui. Moro do lado de Veneza. Eu pego meu carro, estou lá em meia hora. Para ir de trem, demora 40 minutos no máximo. Então, eu estou aqui por causa disso, para melhorar minha vida, para tocar minha vida num ambiente menos inóspito, para viver melhor, porque eu não quero ser mártir pro resto da minha vida, eu não quero me submeter a risco e eu quero o melhor para minha filha. Basicamente, estou aqui por isso. Se você quiser, de maneira muito mais, se você julgar interessante, o pessoal julgar interessante, eu posso deixar claro quais são as minhas atividades aqui na Itália. O que eu faço para viver aqui? Esse espaço é todo seu. Todo mundo está aqui nos assistindo para te ver. Imagina, que é isso. Bom, o que eu faço aqui, então, é o seguinte. Paralelamente a essa atividade no Brasil, que, reitero, só é possível em virtude do Dr. Júlio César Acedo, meu sócio, meu amigo, meu irmão, aqui na Itália eu tenho uma empresa de consultoria, também jurídica, e eu sou advogado na Itália. O nome dessa empresa é Oriundi, Cittadinanza e Consulenza. O que a gente faz, basicamente? Eu trabalho, o meu escritório do Brasil, ele é vinculado, ele tem uma parceria contratada, de maneira absolutamente jurídica, legal, com 2 escritórios de Treviso, escritórios de advocacia, e eu transito, evidentemente, por meio desses 2 escritórios, eu estou sempre ali, eu trabalho neles. O que a gente faz? Havia uma demanda muito grande, Esther, pessoal, dos médicos clientes do escritório e ir embora do Brasil. Ninguém aguentava mais. Pessoal qualificado, querendo mudar com a família para os Estados Unidos. Mas para um cidadão latino-americano se mudar e obter um visto de residência nos Estados Unidos, a burocracia é gigantesca. Muito mais simples para um cidadão europeu se mudar para os Estados Unidos. Muito mais simples. E no Brasil, nós temos aproximadamente 30 milhões, 35 milhões de descendentes de italianos. Em Jundiaí, que é a minha cidade, 70% dos habitantes são italianos. Também tem dupla nacionalidade. Então, qual é o meu trabalho aqui na Itália?
Isso começou com os clientes do escritório, agora isso se expandiu, evidentemente. Eu e a minha empresa, nos utilizando dessa estrutura dos escritórios de advocacia de Treviso, com o qual o meu escritório tem parceria. Nós fazemos o reconhecimento, gerenciamos o reconhecimento da cidadania italiana para esses clientes, que pode ser feita judicialmente ou administrativamente. Muito rapidamente a diferença, tá? A administrativa... Não, tranquilo, é muito simples. A administrativa é aquela em que o interessado ele tem que vir à Itália e permanecer na Itália durante todo o procedimento. Demora de 45 dias a 3 meses. Reconhecida a cidadania, o cara ou fica aqui ou vai para os Estados Unidos como cidadão europeu. Tá. A judicial, ela demora de 1 ano a 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos. E o legal é que o interessado não precisa sair do Brasil. Então, vamos supor que você, hipoteticamente, tivesse direito ao reconhecimento da cidadania italiana, Esther. Você continuaria no Brasil, continuaria advogando, exercendo as suas atividades de cunho social, que são bem bacanas. Eu também tenho um interesse enorme, sempre atuei com ações sociais. Depois eu falo sobre isso, se você tiver interesse. Continua com a sua família, não precisa nem vir para a Itália. Outorga uma procuração para mim e para os demais advogados da equipe, a gente ajuiza uma ação, que é uma ação de procedimento voluntário ou gracioso, não tem lide, não tem... O direito italiano, pessoal, ele é quase idêntico ao direito brasileiro, é assustadoramente semelhante. E é moroso também? É moroso porque a Itália é um país com tradições burocráticas, mas não tanto quanto Portugal e muito menos tanto quanto o Brasil. Então, para a gente que está acostumado com a justiça brasileira, a justiça italiana é relâmpago. Mas se você perguntar para um advogado italiano se a justiça italiana é rápida, o cara vai reclamar também, entendeu? É mais ou menos isso. Mas para a gente é o paraíso, tá? Tanto é que demora de 1 a 2 anos esse processo e acaba normalmente em 1 ano e meio. Então, o cara do Brasil contrata o escritório, outorga a procuração, a gente ajuiza a ação, assim como no Brasil os processos são digitais, e eu presto contas para o meu cliente no Brasil, fazendo o download do processo e mandando para ele. É digital o processo, como são os nossos aí. Em 1 ano e meio sai a documentação, o cara vai para os Estados Unidos e já era. Porra, e a vantagem, Esther, e demais amigos aí, ex-alunos, amigos, colegas que estão acompanhando a gente, é que o cidadão italiano, ele tem saúde gratuita de primeiro mundo e, a saúde pública italiana é fantástica. Esse período de pandemia deixou isso claro. Nossa, eu quero saber tudo como é que aconteceu aí, que eu vou te contar o que aconteceu aqui. A saúde pública italiana é fantástica. E 99% das coisas que publicaram sobre a Itália no Brasil durante a pandemia são mentira. Essa história de que... Aqui é a terra da fake news. Viu, Esther? Essa história de que eu ouvia isso, eu tinha vontade, eu ficava bravo com isso. Essa história de que médico na Itália teve que escolher quem ia viver e quem ia morrer é um absurdo gigante. Bom, de qualquer modo. Então, o cara pode continuar vivendo no Brasil, também com a cidadania italiana reconhecida, se ele quiser, pintou algum problema de saúde mais grave, ou então está na hora de fazer exames de rotina complexos, o cara vem para cá. O cara tem de graça tudo isso. Ensino público gratuito e de qualidade. Você tem uma ideia? Em Bolonha é a capital da região da Emília-Romanha. Não é tão longe daqui, deve ficar 1h30, 2 aqui de onde eu moro. A Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha foi fundada, Esther, em 1300. Nossa! Professor, está me ouvindo? Sabe quanto custa para estudar por mês? Então, os benefícios são esses. Bom, resumindo, eu trabalho aqui na Itália,
com esse tipo de atividade. É esse tipo de consultoria que a gente presta. Sem contar que aqui na Itália, como a vida é muito mais organizada e a qualidade de vida é gigantesca, eu tenho tempo de fazer tudo isso e fazer outras duas coisas que me dão um prazer enorme. A primeira delas é escrever. Aliás, eu estou escrevendo um livro bem legal, que não é jurídico, mas é um livro de capítulos curtos que contam histórias de dependentes químicos. Na verdade, muito a gente legal. Conta episódios da vida de dependentes químicos, histórias que eu fui coletando nos 10 anos de atividade junto às comunidades terapêuticas. Então, são histórias absolutamente mirabolantes, interessantíssimas para ler, e, além disso, você aprende tudo aquilo que você não deve fazer e todos os perigos que a dependência química pode gerar, os estragos que podem gerar na vida de uma pessoa. Então, para os familiares, para os pais, você, lendo esse livro, você consegue identificar se um ente querido seu está começando a se envolver nesse mundo. Para o cara que está começando, né, a se envolver com droga, dá para ver até onde ele vai chegar, e o fim da história é horrível, além do que é uma história interessante, claro, tem pontos que são até cômicos, né, dentro da tragédia e tudo mais. É uma leitura bem gostosa. Parece muito o formato ao Estação Carandiru, sabe, do Drauzio Varela. Várias historinhas de tiro curto, que linkadas todas elas acabam criando um universo maior. Tá ficando uma delícia o livro, tá ficando uma delícia, professor, uma delícia escrever. Quando for publicar, deixa eu comentar, mostrar aqui para os meus seguidores, por favor. Esther, o volume está muito baixo. Quando for publicar, tá me ouvindo melhor? Um pouquinho melhor. O meu volume tá bom? Tá ótimo. Quando for publicar, eu gostaria de mostrar aqui para os meus seguidores, porque eu tenho um projeto social aqui legal. Com o psicólogo comportamental Carlos Volpe, e ele é conselheiro em dependência química também. E nós fazemos lives semanais acerca desse assunto, então vai ser muito interessante. Me conta tudo, viu? Desculpa, eu estou conseguindo entender o contexto, mas o volume realmente está muito baixo. Realmente está baixo? Desculpa. Não tem problema. Vamos ver, melhorou alguma coisa? Melhorou bem pouquinho. Bem pouquinho. Eu tenho um trabalho social aqui voltado para dependência química. Tem um psicólogo comportamental, Carlos Volpe, e ele é conselheiro em dependência química. E a gente fala toda semana sobre isso. E o seu livro caiu como uma luva. Ótimo, ótimo. Esse é um assunto do qual, com relação ao regramento jurídico, nessa área, desde a lei antidrogas até o funcionamento, as regras para internação, pode contra a vontade, tem que ter autorização de pai, autorização judicial, como é que funciona? Tanto eu quanto o doutor Júlio, eu digo hoje com clareza que não existe operador do direito, ou não existem operadores do direito mais especializados do que a gente. Tanto é que a gente ouve tanta besteira de juiz, de promotor de justiça a respeito disso, chega a dar ódio, sabe? Bom, mas resumindo. Eu sou suspeita, hein? Eu sou sua fã de carteirinha, então eu sou muito suspeita. Imagina. É porque a gente faz isso o dia todo. Né? De qualquer modo, o livro tá uma delícia de escrever, tá ótimo, muito gostoso, tá ficando muito interessante. E eu ainda já houve contato com várias editoras, vai ser tranquilo publicar, mas eu não quero fechar com a editora ainda, ou nenhuma delas. Por quê? Porque se eu fecho com a editora, a gente tem alguma experiência, tanto com publicação de livro, de artigo, em revista especializada. Se eu fecho com a editora começa a me cobrar, e aí, você tem mais não sei quanto tempo, e eu não estou afim de escrever com prazo, sabe? Eu quero curtir a elaboração do livro. Então, estou indo bem na boa. Creio que seja algo até o meio do ano passado, até o meio do ano que vem, desculpa, até o meio do ano que vem. Mas está ficando legal. E o outro hobby, e aí eu encerro essa primeira parte do nosso bate-papo, é o jiu-jitsu. Né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu há algum tempo, dei aula até para a Força Tática da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
mas sempre foi um hobby. Dei aula nos Estados Unidos em inglês e em espanhol, dou aula de jiu-jitsu em italiano aqui. Eu sou mão de obra super qualificada nessa área. E além de me divertir, mantenho a forma, faço uma terapia remunerada com isso. Então, o que eu estou fazendo na minha vida? Tudo isso que eu falei para vocês até agora. Basicamente. Sim. E, professor, Tá me vamos ouvindo? falar um pouco. Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Então, quando Tá você fácil, aproxima, né? melhora, porque realmente está bem Melhor. baixo. É. Professor, Sim, vamos falar sobre essa crise epidêmica do coronavírus? sim, Aí na Itália começou antes aqui do Brasil, né? No sim. Brasil, nossa quarentena, na verdade, no estado de São Paulo foi decretado quarentena em março. No final de março, estamos em quarentena até o momento. Há uma Legal. previsão de retomada gradativa das atividades econômicas a partir de 1º de junho. Porém, a quantidade de mortes é absurda, crescente, mas ressalta a quantidade de mortes divulgadas com o diagnóstico Covid-19. Até porque há determinações governamentais, não vou falar de quem, para começar a tentar colocar atestados de óbito com outra patologia, né? Para diminuir as estatísticas. Conta como é que começou aí na Itália, quais foram as medidas adotadas e, se puder me falar um pouquinho dos reflexos jurídicos dessa pandemia, eu agradeço. Aí no seu país. Legal, legal. Consegui, apesar de estar bem baixinho, deu para te ouvir. Então vamos lá. Eu vou Eu vou tentar. Eu vou começar tentar arrumar esse essa áudio aqui, parte tá? da minha fala, do nosso bate-papo, com duas, com duas informações. Uma informação, um dado objetivo, e o outro com uma opinião específica, porque eu acho que são, segundo penso, são pontos muito sérios dessa questão toda. Primeiro, a partir de ontem, Itália e França, proibido o uso da cloroquina. Proibido. Nossa! Proibido. Por quê? Não existe, segundo consta, não existem dados seguros de que é eficiente. Então, em virtude de potenciais efeitos colaterais e da ausência de comprovação científica da eficiência, cortada a cloroquina tanto na Itália quanto na França. Esse é um dado objetivo, né? Gostaria de dar essa notícia, até porque ela é de ontem, tá? Muito bem. Desculpe. Segundo ponto inicial, antes da gente continuar, e aí sim eu traço esse quadro sobre a situação na Itália e tudo mais. E essa é uma opinião. Eu não confio em nenhum número oficial, principalmente ou notadamente em números oficiais do governo chinês a respeito da pandemia. A China nunca foi, não é e nunca será um player honesto no cenário geopolítico mundial. Então, eu não acredito no número de mortes, eu não acredito em nada que vem do governo chinês, nenhuma informação oficial do governo chinês, como também não acredito em nenhum número oficial ou informação oficial que venha de nenhum país latino-americano. Não acredito. Mas falando e concluindo muito rapidamente esse ponto, eu entendo que medidas absolutamente consentâneas com regras de direito internacional, lógico, não estou aqui pregando nenhum tipo de intervenção, muito menos maluca, militar, não é nada disso. Sanções impostas consoante o arcabouço o arcabouço jurídico internacional tem que ser adotadas contra o governo chinês. Deve haver sanções impostas ao governo chinês em virtude de uma série de absurdos.
ausência de dados claros a respeito da doença, não ter barrado viagens, não ter declarado lockdown na China no momento exato, ter jogado de maneira muito desonesta com os governos europeus no que diz respeito à doença. Ou seja, eu vejo sim, e não só eu, graças a Deus, mas existe um movimento, inclusive na Europa, muito forte, para que, de maneira jurídica, legal, de acordo com o sistema de direito internacional vigente, haja providências contra o governo chinês, até para que isso não ocorra novamente. E se a letalidade do vírus fosse muito maior? Porque, veja, o índice de contágio é assustador. Graças ao Santo Cristo que a letalidade é baixa. E se fosse alta? A gente estaria diante de uma situação de filme catástrofe norte-americano. Já está, né? Mas poderia ser muito pior. Bom, então é só uma opinião para a gente começar para não traçar alguns pressupostos e também para deixar claro para vocês que estão me dando o privilégio de me ouvir o que eu penso a respeito de tudo. Pois não. Está me ouvindo melhor agora? Continua baixo. Muito baixo? Muito baixo? Vai lá, vamos ver. A questão aqui no Brasil é muito que baixo, Esther. Muito? Muito então baixo. Pode continuar que eu vou trocar. Continuo? Continuo. Ótimo. Bom, Itália. Aqui na Itália, nós tivemos as primeiras notícias a respeito do coronavírus em dezembro, as primeiras notícias, mas até o final de janeiro, o italiano ele estava muito tranquilo com relação a isso, ou seja, não, é algo isolado à China, não vai chegar aqui, é gripe, não deve ser assim tão grave. Posso continuar? Pode. Legal. Então não é assim tão grave, vai ficar mais lá na China, é gripe, lá é ruim porque todo mundo vive amontoado, aquelas ideias absolutamente baseadas em conceitos pré-estabelecidos e preconceituosos da nossa parte, achismo e não sei o que lá. E o italiano ele é muito parecido com o brasileiro nesse ponto, ou seja, o italiano ele não bota fé de cara nas coisas, sabe? Sabe aquela história do não vai pegar nada, não vai dar nada, é só uma gripezinha. O italiano também é assim. Sem contar que o italiano é festeiro. Né? O italiano acaba o trabalho, ele vai tomar alguma coisa com os amigos. As famílias vivem muito juntas. O italiano traz o amigo para casa. O italiano é festeiro. O italiano gosta de estar junto. O italiano curte a vida e gosta de estar junto. Então, veja, qualquer tipo de prognóstico que apontasse na direção de isolamento social, para o italiano nem ferrando, não vai rolar. Aqui na Itália isso não vai funcionar nunca. Imagine e tal. Eu me lembro bem porque minha filha, a Bárbara, passava as férias aqui de janeiro comigo e aí a gente viajou para Roma, viajou para Milão. Milão, que foi uma catástrofe. Até o final de janeiro, começo de fevereiro, não tinha nada. Estava todo mundo virando cambalhota na rua e curtindo o inverno italiano, que é uma delícia, aliás, numa boa. Né? Era só o coronavírus na época, e faz pouquíssimo tempo, né? Era só um negócio estranho que estava acontecendo na China e não vai dar nada. Era assim. Muito bem. Mas aí os casos começaram a aumentar e começaram a aparecer em meados de fevereiro já os primeiros números que começaram a fazer o pessoal assustar. Opa, peraí, não parece que é só uma gripezinha, parece que o negócio é sério, né? E principalmente, Esther e pessoal, na região da Lombardia. Então, veja, vocês entenderem. A Itália tem aquele formato de bota. Eu estou no Nordeste, na parte de cima, à direita. A Lombardia fica na parte de cima, à esquerda, mais para o lado da França e da Espanha. Lá é a Lombardia, basicamente. A capital da Lombardia, como aqui do Vêneto é Veneza, da Lombardia é Milão. A capital da Lombardia é Milão. O índice de desenvolvimento humano do norte da Itália é um dos maiores do mundo. A expectativa de vida na região de Milão
é igual a da ilha de Okinawa, no Japão. O pessoal não morre lá com menos de 100 anos, é difícil. Porque a alimentação da Itália é fantástica, a saúde pública lá é um espetáculo, as pessoas vivem muito tempo. Então, veja, no Brasil, eu acho que a gente tem mais ou menos 7% da população idosa. Na Lombardia, a gente tem 27% da população idosa. 27%. E não é idoso com 65, 70 anos. É idoso que anda de bicicleta com 95 anos. Vivendo bem, pleno. Exato. Então, o que acontece? Quando a doença chegou para lá, quando a doença veio para a Itália, e por que chegou forte em Milão? Porque Milão é a capital internacional da moda e a China é a meca internacional da pirataria. Então, os caras vêm para Milão, compram peças de roupa de alta costura, de calçados, compram Versace, Gucci e tudo mais, levam para a China e pirateiam. Então, tem muito chinês que vem para cá para isso, claro que sem contar o turismo. Nossa, professor, que preconceito, que politicamente incorreta a sua fala. Eu não estou nem aí para isso. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Para que o professor pudesse me dar a sua opinião. Não tem problema nenhum. Pode falar. Posso continuar? Está difícil de te ouvir, desculpa. Não, eu te convidei para que você apresentasse a sua opinião, o seu ponto de vista. Pode falar à vontade. Legal. Então, veja, o que acontece? Quando a pandemia, então, ela se abateu sobre a Itália, ela se abateu forte naquela região. Por quê? Mais do que nas outras. Porque o fluxo de turista chinês também lá é gigantesco. As viagens a trabalho de chineses para Milão, por conta dessas informações que eu dei, também é muito grande. E o público considerado mais vulnerável para o coronavírus, ele é abundante na região da Lombardia. Tanto é que em Bérgamo, que é uma cidade da Lombardia maravilhosa, foi uma catástrofe. Foi um cenário desolador. Todo mundo perdeu o idoso. Foi horrível. Né? Além da região da Lombardia, o Vêneto também começou a ficar feio. O Vêneto, quase Veneza, também tem muito turista aqui. As coisas no Vêneto começaram a ficar feias já em fevereiro e alguns casos em Roma também. Muito bem. Em fevereiro, então, nós aqui na Itália entendemos que a coisa começou a ficar feia. Né? Começou a morrer gente que nem mosca, lá em Milão. No Vêneto o negócio começou a ficar feio também, e alguns casos em Roma. Por que ficou tão feio assim? Primeiro, por causa do comportamento italiano, do comportamento do povo italiano, e segundo, em virtude do politicamente correto, que norteou ações de política pública num primeiro momento. Vou te explicar. Comportamento do público italiano. Como eu te disse, qualquer coisa que implique para o italiano ficar dentro de casa sem fazer festa é uma tortura. Então os caras, não, vamos sair, vamos tomar uma, vou beber com os amigos, isso já vai passar, onde já se viu ficar em casa, é mais fácil a gente morrer do que ficar em casa, pelo amor de Deus. Bom, o italiano não teve a moral, num primeiro momento, de falar assim, tem que ficar em casa. Foi difícil isso. É cultural do italiano estar junto. Se você morasse aqui na Itália, você ia ter as suas amigas, e os seus amigos, lógico. O italiano é um povo que abraça, que se beija, que canta junto, que faz festa. Então, é difícil quebrar esse paradigma para os caras, entendeu? Esse é um primeiro ponto. O segundo é que o governo da Itália é um governo de centro-esquerda. Governo de centro-esquerda. O governo, esse é o governo federal italiano. O governo da província, aqui, da província, da região, província é outra coisa, da região da Lombardia, é de esquerda. O governo de Milão é de esquerda. Então, são governos que valorizam muito, e eu respeito, embora não concorde, mas o politicamente correto. Quando começou a pegar o bicho,
quando começou a aparecer problemas sérios, os números começaram a ficar dramáticos, inclusive em Milão. Poxa, o prefeito de Milão lançou 2 campanhas. O prefeito de Milão, mas na verdade foi a província da Lombardia e o prefeito de Milão replicou. 2 campanhas. Primeira, Milão não pode parar. Milano não se ferma. Milão não pode parar. Então não teve lockdown, não teve isolamento social, não teve nada. A pandemia comendo solta, em cada 10 pessoas na rua, 3 idosos, e a galera dando rolê e lotando pontos públicos e tal. Meu, o coronavírus foi disseminado, comeu solto. Comeu solto. Esse foi o primeiro detalhe. Era o momento de chegar e falar, parou, tem que ficar em casa. Só que o prefeito de Milão e o governador da Lombardia não fizeram isso. Esse foi o primeiro ponto. E esse foi o momento da disseminação do contágio. Não adiantava depois trancar os caras em casa com todo mundo já infectado, mas ainda assintomático. Esther, na minha opinião, e aí é opinião, porque eu não sou médico, foi o que aconteceu em São Paulo com o carnaval, com o bloquinho de rua. A galera espalhou o vírus e depois trancaram a galera em casa. Ia dar o quê? Bosta, ia dar merda. Lógico, exato. Né? Essa deu para ler seus lábios, tá, Esther? Foi claro. Só isso que ia acontecer. Um outro absurdo do politicamente correto foi o seguinte, houve alguns casos isolados na Itália e absolutamente condenáveis de hostilidade a turistas orientais. Chinês, trouxe o vírus para cá e tal. O que é um absurdo condenável. Um cara que mete a mão na cara de uma menininha de olhinho puxado na rua tem que ser preso. E foi preso. Mas, veja, o governador da Lombardia, isso foi replicado pelo prefeito de Milão, eles lançaram uma campanha chamada Abrace um Chinês. Se você abraça um chinês que veio do local em que a pandemia estava matando milhares de pessoas, o que vai acontecer? Você vai se infectar. Não tinha que abraçar nem chinês, nem italiano, nem brasileiro, nem alemão, não tinha que abraçar ninguém. Na verdade, então, o que aconteceu? Não tinha que abraçar você pega ninguém. O italiano que... Pois não. Não tinha que abraçar ninguém. Vedação ao abraço, gente. Exato. Não era para abraçar ninguém, era para ficar em casa. Então, veja, olha só que tempestade perfeita. Tempestade perfeita. O italiano adora ficar para a rua. Falar para o italiano que ele vai ter que ficar em casa é igual falar para o brasileiro que não vai ter mais churrasco com cerveja no fim de semana. E samba. Somado a isso, pois não. E samba também, no final de semana. Pagode no final de semana, aqui. Exato. Não dá para ficar sem. Não dá para não assistir futebolzinho de quarta à noite tomando uma cerveja. É muito brasileiro isso. Entendeu? Bom, para o italiano você fala que não vai sair à noite, não vai tomar uma. Professor, ainda mais quando o Corinthians joga, porque eu sei que o senhor gosta muito do Corinthians, né? Olha, eu costumo dizer que corintiano a gente reconhece pelo cheiro. Eu sabia corintiano a gente reconhece pelo cheiro. Bom, tudo bem. De qualquer modo, o que seria do Palmeiras não fosse o Curica, né? O Corinthians mostra pra gente que é palmeirense o quão grande nós somos. Mas tudo bem. Então, você tem pensado em você pega o italiano que não aguenta ficar em casa. Adora fazer festa, adora abraçar, adora beijar, adora dançar, adora beber. Bom, população, 30% da população de idoso. Idoso mesmo. Idoso de mais de 90, né? Você pega locais com gigantesca convergência de turismo de cidadão chinês, né? E ainda era um momento em que a gente estava ainda no fim do inverno, ficava mais gente, ou no fim do inverno, ainda não estava calor, então o pessoal ficava mais confinadinho e tal. Isso em fevereiro, fim de inverno, frio. Tempestade perfeita. Todo monte de gente foi infectado, e aí com as mortes, lockdown. Você trancou um monte de gente infectada junto. Porque o italiano,
Diferente da gente que é brasileiro, pelo menos o brasileiro de classe média alta, e o norte-americano, que mora em casa grande e tal, o italiano, normalmente, ele mora, é muito confortável a vida aqui, né? Mas o italiano, normalmente, mora não em casinha pequenininha, não é isso. Mas mora perto da família. Então, o cara tem um terreno grandão, aí mora o cara com a esposa, na casa do lado do mesmo terreno moram os pais, e na outra casa, no mesmo terreno, moram os avós. E normalmente tem uma área comum, que tem o parquinho, a churrasqueira, que eles também fazem churrasco. Então, todo mundo. Você tranca um monte de. Adivinha o que ia acontecer? Começou a morrer gente que nem mosca. Que nem mosca. Que nem mosca. Bom, mas aqui na Itália, apesar desses absurdos iniciais, quando o lockdown foi decretado, e foi decretado mesmo, governo federal italiano, aqui o regime é parlamentarista, então, pois não. Você vai falar alguma coisa? Não, pode falar. Não? Legal. Não, pode falar. Então, quando o primeiro-ministro, que é o Giuseppe Conte, chegou e falou assim, lockdown, acabou a brincadeira, tá morrendo um monte de gente. O que o italiano fez? O italiano, apesar de latino, o italiano é europeu. O italiano está acostumado a cumprir regra. E isso é diferente do brasileiro. Quando tem uma regra mesmo, aí o cara cumpre. É igualzinho aqui. A gente adora cumprir uma regra. Desculpa? Aqui a gente gosta muito de cumprir regra. Verdade. Estou sabendo. Bom, o fato é que, apesar de italiano, o cara que mora aqui é europeu. O cara está acostumado a cumprir regra. E mais que isso, o italiano sabe que quando o bicho pega, tem que mudar. Veja, quando pega de verdade, né? Situação de catástrofe. O italiano se movimenta de maneira muito solidária e tem um senso comum, um senso de empatia, um senso de trabalhar pelo bem comum muito grande. Pô, os caras passaram aqui no Vêneto pela crise de fome que houve no final do século XIX, que, aliás, motivou a imigração dos caras para o Brasil. Primeira Guerra Mundial, o pau comeu aqui no Vêneto, aqui no norte. O Império Austro-Húngaro invadiu aqui. Segunda Guerra Mundial. Pô, essa região em que eu moro foi bombardeada tanto pelos nazistas alemães quanto pela Força Aérea Norte-Americana e inglesa. Então, os caras estão acostumados a agir como nação e como povo unido na catástrofe. O italiano, apesar de tudo, né, é difícil para o italiano entender que é hora de parar com a festa. É difícil. Mas quando o cara entende que tem que trabalhar como nação, o cara trabalha como nação e reconstrói. Então, o que aconteceu? Todo mundo ficou dentro de casa. Ninguém saiu para a rua. Todo mundo cumpriu a quarentena. Claro que sempre tem um ou outro maluco que sai correndo pelado para a rua e tal. Aconteceram episódios aqui assim também. Mas, no geral, ninguém ficou contestando informação científica de que o vírus existe, de que tinha gente morrendo. Ninguém ficou inventando isso. O presidente, porque a gente também tem presidente da República aqui, embora ele seja chefe de Estado e não de governo. O presidente, o primeiro-ministro, os governadores das províncias não foram pedir golpe militar na rua, ninguém agiu como débil mental, entendeu? Essa foi a... Veja, quando o bicho pegou, parou a politicagem e a galera fez o que tinha que ser feito. Tanto é que, e isso aconteceu quando? A gente entrou em quarentena aqui, está? Quarentena mesmo, tá? No dia 8 ou 9 de março. De 8 ou 9 de março, o dia que foi segunda-feira, aí foi o primeiro dia de quarentena. Quarentena mesmo. Pô, eu moro sozinho aqui. Eu fiquei sozinho, sem ver ninguém. Claro que podia ir até o mercado, mas sem conviver com um amigo, sem ver as pessoas. Poxa, até 3 semanas atrás. A gente ficou 2 meses e meio praticamente em quarentena mesmo. Era de casa para o supermercado, de casa para a farmácia, se precisasse, ou de casa para o hospital, se ficasse doente.
né? Eu tenho uma vizinha de porta, né, a dona Virgínia Pandolfo, que deve ter uns 95 anos de idade. O italiano pensa, se eu sair e descumprir a quarentena, pode ser que eu não morra. Eu até acho que eu peguei, tá, coronavírus. Mas como eu não fiquei com febre, eu acabei deixando quieto e acho que sarei. E também, tudo bem. Mas a minha vizinha aqui tem 95 anos de idade. Comigo, provavelmente não fosse acontecer nada, mas com ela, com certeza, ia dar problema. Então, o italiano pensa muito assim, entendeu? Bom, eu fui um cabeça dura e fiz festinha além da conta. Por isso, por causa dessa cagada de comportamento, o bicho pegou. Mas agora vamos cumprir a regra. E a regra foi cumprida. Tanto foi cumprida que no dia 18 o comércio reabriu. E agora, hoje, como está a vida na Itália hoje? Os números estão absolutamente tranquilos, né? Absolutamente tranquilos e diminuindo e melhorando dia após dia. Comércio absolutamente aberto, praia funcionando, praia aberta, tudo funcionando. O que tem de diferente hoje na vida do italiano quando comparada ao período normal de antes da pandemia? Quando eu saio de casa, eu tenho que colocar máscara, óbvio. Existe limitação para entrada em comércio, não pode lotar, entrar todo mundo, né? Se forma uma fila com distanciamento e máscara, né? Esportes de contato, como jiu-jitsu, que a gente luta agarrado, que nem no judô, por exemplo, ainda não podem ser praticados, provavelmente a partir do mês que vem, que já está quase aí, a gente retome isso. Então, existe o não isolamento mais, essa fase já foi. Mas nós estamos agora em distanciamento social e todo mundo está cumprindo regra, sim. Distanciamento. Então, a gente vai para o bar? Vai para o bar. Mas fica do lado de fora, ou entra e pega e sai, fica distante, né? Vai beber? Pois não. Só de poder ir para o bar já dá uma felicidade, né? Porque aqui a gente não pode sair de casa. Sim. Ainda. Aqui não dá para sair de casa, não tem bar. Aqui não tem bar. Você pode repetir para mim? Aqui não tem bar ainda, não pode sair de casa. Sim, exato. Aqui os bares e restaurantes, e a Itália sem bar e restaurante é meia Itália. Itália sem bar e restaurante é meia Itália. Não tem como imaginar a Itália sem bar e restaurante. Bom, resumindo, então você vai lá, eu vou com os meus amigos no bar, aliás, hoje é dia, eu entro sozinho, pego lá a cerveja, trago para fora, a gente fica longe, aí vai beber, pega a máscara, abaixa, quem fuma, enquanto fuma, tira, depois coloca de novo, cumpre a regra. Até porque se não cumprir a regra, os carabinieri, que são os policiais militares, te enquadram e te multam. E te multam, né? Então, a regra que agora vem sendo cumprida. Claro que existem alguns episódios de descumprimento de regra, mas são episódicas. Esses contextos de descumprimento das regras são episódicos. E quando flagrado o descumprimento de regra, a multa vem e é duríssima. Multa pesada, não tem conversa. É multa de 400 euros, 800 euros, 1.200 euros. E aqui não tem como dar, descumprir regra. Né? A multa é escrita na dívida ativa, você é executado e toma uma penhora online em um mês, se você não paga. Não tem conversa. Né? Aqui é Europa, meu. Apesar de ser Itália, de ser um país latino e festeiro, italiano é parecido com o brasileiro, a gente não pode perder de vista que a gente está no primeiro mundo, aqui é Itália, é Europa. Então a regra é cumprida aqui na Europa, não é América Latina. Né? E eu não acho que a gente é melhor que os outros por isso, a regra é cumprida. Me conta uma coisa, professor. E o sistema de saúde pública aí? Deu conta? Sistema de saúde público. Depois dessa fase, eu vou quase tatuar
uma cruz, uma cruz vermelha no meu corpo. O que a saúde pública italiana funcionou, Esther, foi espetacular. Veja, não só a Itália, a União Europeia tem os sistemas de saúde, os sistemas de saúde nacionais são integrados em toda a União Europeia. Então, o que acontece? A UTI na região da Lombardia está ficando sem vaga, mas no Vêneto não. Então, você pega o paciente da Lombardia e traz para o Vêneto. No Vêneto está ficando lotado. Manda para a região da Emília-Romanha, que é logo abaixo. Na Emília-Romanha está ficando lotada. Manda para Lácio, que é a região onde fica Roma. Está lotando no Lácio. Manda para Campanha, que é a região de Nápoles. Está lotando tudo. Manda para a Áustria, manda para a Suíça, manda para a Alemanha. A Europa funciona como uma área só com relação ao sistema de saúde. No pico da pandemia, alguns pacientes do norte da Itália foram transferidos, não é que foram transferidos, as internações, as vagas de UTI da Áustria e da Suíça começaram a ser utilizadas. Né? Mas por quê? Porque era mais perto. Por exemplo, se você pega um paciente de Milão, é mais perto mandar esse cara para a Suíça do que mandar esse cara para perto de Veneza. Sempre houve vagas disponíveis na UTI da Itália. Óbvio que sobrecarregado, óbvio que trabalhando a milhão, mas sempre houve vagas. Essa história de que tinha gente em corredor, que médico escolhendo quem vai morrer, é um desrespeito contra profissional de saúde italiano. O que os médicos, os enfermeiros, os socorristas fizeram na Itália foi um ato de heroísmo. Os caras trabalharam, Esther, 18, 20 horas sem descanso por semanas. Falar que um cara desse escolheu quem ia viver e quem ia morrer é desrespeitoso. É criminosamente desrespeitoso. Então, veja, o sistema de saúde da Itália funcionou super bem, já está absolutamente tranquilo nesse momento, funcionou bem. Morreu um monte de gente, né, em virtude do vírus, mas todos, até porque é um vírus novo, ninguém nem sabe ainda qual é o momento de intubar, se ajuda, se piora. Cloroquina ontem na Itália, agora que já passou... Pois não. Tá vendo essa pergunta de um internauta não, que está nos assistindo? Não tô. Aqui, eu coloquei na tela, mas eu vou ler, tá? Tá bom, vamos lá. A cloroquina foi abolida na Itália? Legal, ouvi a pergunta. O uso da cloroquina... Quer repetir alguma coisa? Eu ouvi se a cloroquina foi abolida na Itália. Isso, o uso dela ainda é aplicado aí ou não? Desde ontem, terça-feira, a cloroquina está abolida, proibida não, porque ela serve para outras coisas. Mas o uso da cloroquina para o tratamento do coronavírus na Itália e na França é contraindicado. Por quê? Eu não sou médico e eu não tenho opinião nenhuma para dar sobre isso. Eu sou advogado. A minha opinião não agrega nada tecnicamente ao assunto. Mas o fundamento para isso não está comprovado cientificamente que é eficaz no tratamento e apresenta efeitos colaterais que não são justificáveis pela ausência de benefício. Acabou. E não tem ninguém gritando na rua. Eu ouvi os caras fazendo uma paródia com a música Florentina de Jesus, do Tiririca, com cloroquina cantando na frente da entrada do Alvorada. Pô, me dá vergonha de ser brasileiro essas horas. Né? Graças a Deus que eu não sou só brasileiro, fico com vergonha. Tal. Aqui não tem... Cara, se o médico ou se os cientistas disseram que não é legal usar, ninguém está reclamando, meu. Isso é legal aqui. Ninguém aqui fica gritando que a Terra é plana. Se o cientista falou que não é legal, ninguém vai usar, acabou.
Acabou, acabou, né? Cloroquina de Jesus, vai pro inferno, entendeu? Aqui a gente não tem espaço para isso. Tem espaço para isso. É idiotice, entendeu? Então, a resposta é sim, acabou. Né? Não tem. Então, veja, o sistema de saúde da Itália atendeu todo mundo. Atendeu todo mundo. Todo mundo foi atendido. Lógico que as mortes são lamentáveis, mas é um vírus para o qual a gente ainda não tem vacina, não tem um remédio eficiente, que é vírus, né? O vírus, normalmente, você não tem um remédio que mate o vírus, você tem um remédio que trata dos sintomas, né? Ainda não tem vacina, não tem remédio, e é um vírus novo, né? E na Itália houve essa tempestade perfeita. Você teve o italiano que não quis se isolar, viu, brasileiro? O italiano que não quis se isolar foi um problema. Mas um monte de idoso. No Brasil tem 6%, aqui tem 30% de idoso. Né? Mais o frio, mais uma cacetada de imigrante chinês. Então, o que você acha que aconteceu? Né? E mais uma coisa, o governo italiano também demorou muito para obrigar a quarentena ou isolamento, ainda que por 14 dias, até de italiano que voltasse da China. Né? Você veio da China, o seu voo veio direto da China para a Itália, ou passou em Berlim, veio para... Tem que isolar. E isso é culpa do governo chinês, que não deixou claro para o mundo a gravidade do problema. Porque se isso tivesse ocorrido, os governos europeus teriam agido de maneira mais contundente no momento em que ainda dava tempo conter a pandemia. O governo chinês não falou nada, a gente deixou a chinesada entrar, e também os próprios italianos que viajassem para a China. Esses caras tinham que ser metidos em quarentena. Né? Só mais um detalhe. Eu não sei o que vocês pensam e o que você pensa, Esther, mas talvez valha a pena, até porque agora que são 4h30, daqui a pouco eu vou receber um cliente em casa e eu tenho um compromisso daqui meia hora. Mas não tem problema, eu quero completar esse nosso bate-papo dizendo o seguinte, se você julgar interessante, claro. Qual é a ajuda que o governo italiano está dando para as empresas e para o cidadão italiano? É legal porque a gente faz uma comparação com o que está acontecendo no Brasil. Ótimo, você acha que é interessante eu falar sobre isso? Ótimo, legal. Ótimo. Então, veja. Muito bom. Então, o que acontece? Eu sou cidadão italiano, e sou italiano nato, e eu tenho uma empresa no Brasil. Eu tenho um CNPJ no Brasil. Tenho uma empresa aqui. Então, veja. A minha empresa, ela não teve prejuízo no que diz respeito a pagamento de aluguel e tudo mais. Eu não tive esse tipo de gasto, porque o imóvel é meu. Eu não pago salário para funcionário, porque eu contrato advogado e pago por atividade. Né? Então, eu não tive que continuar pagando aluguel, porque o imóvel é meu, e não a sede da empresa fica no meu imóvel, e também não tive que continuar pagando salário de funcionários, que eu trabalho com advogados que eu pago por ação específica, por atuação específica. Mas eu deixei de lucrar. É o que a gente chama em direito de lucro cessante. Né? Eu deixei de lucrar, o meu faturamento zerou nesse período. Primeiro que o judiciário aqui entrou em suspensão, como do Brasil, por um período. Agora já voltou. Inclusive a audiência já voltou. Mas também houve suspensão de prazo, houve fechamento de instalação física de tribunal, tudo isso aconteceu. Como eu não tive esses gastos gigantes que teve, por exemplo, o dono do restaurante, mas eu deixei de receber, o governo italiano fez um depósito na minha conta de 600 euros por 2 meses, e agora, acho que esse mês vai subir para 800 e depois para 1.000 euros nos próximos meses. Só vou ligar aqui minha bateria, só vou plugar porque está ficando sem. Sim. Está ficando aqui sem. Tranquilo, estou perdendo aqui, a bateria está ficando baixa. Bom, mas resumindo a história, então eu tive... Só um minuto. Sim. Está conseguindo me ouvir? Legal. Então, o que acontece? Eu aqui
Eu recebi, a minha empresa recebeu o auxílio mínimo. O mínimo, só ajeitar aqui, desculpa. Bom, eu vou segurar na mão. Imagina, fica tranquilo. A minha empresa recebeu o auxílio mínimo possível, porque eu estou na faixa dos menos afetados, né? Tá. Houve crédito. Então, o mínimo que o cara italiano que trabalha de freelancer que seja recebeu foi isso que eu disse para vocês. Olha aí. 600 euros, e depois aumentou para 800 e vai chegar até 1.000. Isso, o empresário individual e o pequeno empresário. Tá? Mas houve linhas de crédito de 25 mil euros, de 100 mil euros. Né? Houve um corte de um número gigantesco de tributos. Houve um aumento no prazo de pagamento de muitos deles. Então, houve uma ajuda para a pessoa física agora. Eu não requeri benefício nenhum. Professor, deixa eu só ressaltar para o pessoal que está nos assistindo que o Dr. Silvio falou que lá o mínimo foi os 600 euros, que equivale a R$ 3.400 aproximadamente, tá? Bem diferente dos R$ 600 que nós não, né? Porque eu não recebi, mas que as pessoas têm recebido aqui no Brasil, tá? Vejam a diferença gritante, 600 euros, R$ 3.400 aproximadamente. Só para ressaltar para o pessoal fazer esse link, tá? Claro, claro. E assim, a gente não pode perder de vista também, Esther, que o custo de vida na Itália é muito tranquilo. As coisas aqui custam pouco. Tirando Portugal, que é ainda mais barato, os preços dos produtos na Itália são baixos. Né? Eu faço a compra da semana, comprando só do bom e do melhor, eu gasto 50. 50 euros. São 50 euros. São 50 dinheiros. 50 dinheiros. Agora, tudo é mais barato. Deixa eu te falar. Tudo é mais barato. Você está conseguindo me escutar? Melhor? Muito baixinho. Professor, me fala, aqui no Brasil, uma família, um pai e uma mãe de família com 3 filhos, o pai e a mãe não conseguem trabalhar, R$ 600, vai fazer o quê? A única coisa que esses R$ 600 vão fazer no Brasil é empurrar esse pai para quebra da quarentena e jogar esse cara na rua no desespero para tentar fazer alguma coisa. Eu não condeno o pai de família brasileiro que quebra a quarentena e sai para a rua para trabalhar, porque o governo não ajuda, o cara não tem alternativa. É aquela história de ator da Rede Globo, né? Fica em casa, tal. O cara está na casa dele tomando vinho e vendo Netflix. Não é a realidade do cara que mora na quebrada no Brasil. Eu sei que não é, tem como. Não dá. Não dá. Então, essa história de quarentena funciona no primeiro mundo. Só um minuto, que eu preciso só atender esse cliente, só colocar ele aqui dentro e já volto a falar com vocês. Vai lá. Rápido, tá? Vai lá. Eu que estou te atrapalhando. Rapidinho. Claro. Gente, um prazer receber aqui para uma live no meu humilde canal o professor Dr. Silvio Ferigato. Ele foi meu professor por mais de uma oportunidade, foi meu professor na pós-graduação, foi meu professor em cursos anteriores que eu fiz. Tenho ele em mais alta estima, é um profissional maravilhoso do direito, e ele me dá essa oportunidade de bater um papo comigo, para mim é uma honra. É uma honra e eu espero que possa estar sendo interessante para vocês.
Vamos lá, pode continuar. Professor, eu não quero te atrapalhar muito, porque eu já sei que nós já estamos Fica tranquila, aqui há algum tempo, porque só que tem muita mas gente assistindo. tá sendo super agradável. Eu só tô é que eu realmente tenho um compromisso e eu imaginei que a gente fosse tomar 1 hora do tempo do pessoal com isso, mas foi super bacana. O tempo passou e eu nem percebi. E já me coloco à disposição para outras oportunidades. Então, não se preocupe com isso. De qualquer forma, um prazer, imagina. Então, veja, essa história de lockdown no terceiro mundo não funciona. Não funciona. Veja, no mundo maravilhoso de Nárnia, de Oz, né? Estou dizendo isso mesmo como jurista, não é opinião pessoal. Não dá para o cara ficar dentro de casa se ele não tem grana para comprar comida. O instinto de sobrevivência vai gritar. Veja, eu sou pai. Eu sou pai. Eu sei como é que é sentir a sensação, que é quase primal, de ter que sair para a rua ou ter que sair da caverna, matar o tigre dente de sabre e trazer para a caverna para minha família comer. Qualquer pai de família e mãe, lógico, pensam do mesmo modo. Eu não vou ficar em casa se a minha família não tem o que comer. Eu vou sair e vou fazer aquilo que é necessário para a subsistência da minha unidade familiar. Ou o governo me dá a grana, traz o tigre dente de sabre para dentro da minha caverna. Não dá para o cara ficar em casa. Né? Veja, por que isso ocorre no Brasil? Não é só no Brasil, é no terceiro mundo de maneira geral. Né? Lockdown no terceiro mundo é história para boi dormir. Não dá. Não dá para ficar em casa. Não dá. Ah, mas e na Argentina? E no Uruguai? O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Ah, e na Argentina, que está morrendo bem menos pessoas. Eu não acredito nos números da Argentina. Eu não acredito. Eu não acredito nem nos números do estado de São Paulo. Né? Eu acho que está morrendo gente, lamentavelmente, né? Vamos ficar assim na América do Sul só. América do Sul. Está morrendo gente em todo lugar da mesma maneira. Da mesma maneira. Né? Veja, como é que a gente vai explicar que em Minas Gerais nós temos aí um pouco mais de 200... Minas Gerais é um estado gigante, tem mais de 20 milhões de habitantes. Como é que a gente vai explicar que em Minas Gerais, que tem mais de 20 milhões de habitantes, a gente tem 200 mortes, estou arredondando, acho que um pouco para menos já. Talvez nos próximos dias, nos últimos dias, a gente tenha ultrapassado esse nível. E em São Paulo está essa matança desenfreada. Né? O brasileiro de Minas, ele é menos xarope que o brasileiro de São Paulo? Eu não acredito nisso. Não acredito. Né? O que eu acredito é que a gente tem um governo federal que está lidando com a crise, principalmente no que diz respeito à comunicação, mas não só nisso, mas de maneira muito desastrada, embora, segundo o próprio Supremo, não seja o presidente que dite as regras de isolamento. Então, o que ele está fazendo? Né? Ele está falando um monte de abobrinha ao presidente, coisa que ele não é diferente do que ele fez desde o início do mandato. Né? E eu nem vou falar, e o PT? Porque todo mundo sabe que o Partido dos Trabalhadores nada mais é que uma organização criminosa. Né? Então, bom, vou parar por aqui para a gente também enveredar para o outro rumo, que não é esse o objetivo do nosso bate-papo. Mas o presidente está fazendo o que ele sempre fez, falando merda, sem parar. Mas não é ele que dita as regras de isolamento. Né? Com relação ao Witzel, por exemplo. Cadê? Oi? Eu acho que ele caiu, gente. Vamos aguardar só mais um minutinho para ver se ele volta. Se não, nós marcamos outra live com ele, porque felizmente ele já se disponibilizou a falar conosco novamente. E eu gostaria muito de tratar com ele em um momento posterior
como foi os reflexos desse isolamento, essa quarentena e o lockdown que foi realizado lá na Itália, qual foi o impacto disso na seara da violência doméstica, porque eu sei que aumentou grandemente em todo o mundo, né? Mas ele caiu mesmo, tá, gente? Na Itália, ele me confirmou que houve sim um impacto. Então, em momento posterior, vou agendar com o professor, Dr. Silvio Ferigato, e nós vamos conversar se ele me der esta honra de comparecer aqui no meu canal novamente. Você que gostou dessa live, que gostou desse tema, curta, compartilhe, comente, me envie sugestões de novos temas, que eu vou me atentar à sua solicitação e vou criar uma agenda nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que ele voltou, vamos ver. Ele está voltando, ele está voltando. Eu acredito que tá um probleminha de conexão, mas ele já vai voltar, já disponibilizei aqui na tela. Eu quero, vamos lá, deixa eu ver aqui. O que eu quero muito é agradecer a disponibilidade, porque eu sei que ele é uma pessoa muito ocupada, né? Tem os seus afazeres lá, tem o seu negócio, e conseguir essa entrevista, esse tempo, para mim foi uma honra como aluna. Ele foi uma pessoa de grande importância na minha carreira, um grande inspirador, um excelente professor, e eu estou muito feliz por ter conversado com ele. Então, eu vou conversar com ele, tá? Novamente, e vou agendar uma entrevista para a gente falar sobre os outros impactos decorrentes do isolamento social, do coronavírus, lá na Itália. Então, curta minha página, compartilhe, me mande mensagens que a gente volta a conversar, tá bom? Em outro momento. De noite, pessoal, de noite teremos 2 lives ainda. Teremos uma live com a psicóloga Mona Lisa. Vamos tratar sobre alienação parental, que é um fenômeno jurídico e psicológico muito, muito atual aqui na nossa sociedade. Nós precisamos identificar. Então, eu vou contar com a Mona Lisa Dedan, psicóloga, e a doutora Kátia Tiroli. Também, às 22h30, vou falar com a Glauci Lima. A Glauci que é pioneira, é uma ativista feminina. Nós vamos falar sobre os scammers. Você sabe o que é scammer? Que tipo de... O que é definido como scammer? Quais são as hipóteses legais? Nós vamos aqui conversar sobre alguns casos que a Glauci tem tratado, tá? E vamos bater um papo. Tá bom, meus queridos? Eu estou tentando colocar aqui o Silvio, mas eu acredito que deu algum probleminha lá na câmera dele ou com a conexão, tá? Mas eu vou marcar com ele de novo, gente. Eu vou marcar com ele de novo, sim. Desculpa, eu não sei se ele está conseguindo me ouvir, mas ele não está aparecendo. Embora eu já tenha liberado ele, não está aparecendo. Vamos tentar novamente para ver se ele consegue se despedir. Não está entrando. Mas tudo bem, eu vou gravar um vídeo com ele e aí eu coloco aqui para ele se despedindo, tá bom, meus queridos? Obrigada, meus seguidores maravilhosos, vocês que ainda não enjoaram de ver o meu rostinho aqui no canal, sempre, toda hora. Eu agradeço muito, tá? E espero poder contribuir com esse trabalho informativo aí na vida de vocês no dia a dia, tá bom? Um beijo grande para todos. Fiquem com Deus.